Bom, pessoal, aqui quem está falando é a professora Simone e agora nós vamos dar continuidade à aula da Revolução Francesa. O primeiro vídeo eu já postei aí no grupo para revisar e aí vocês viram que a gente parou na parte da convenção. Então nós vamos dar continuidade. Primeiro tem que ver o primeiro vídeo para depois vir para esse, tá certo? Na época da convenção, tiveram mudanças mais profundas do que na primeira fase da Revolução. Essa aqui já é a segunda fase da Revolução, certo? Os girondinos, que representavam a alta burguesia, tinham posições mais moderadas de como fazer a revolução. Já os jacobinos, que representavam a pequena e média burguesia, mais os proletariados, ou seja, representavam os sans-culottes, que eram os trabalhadores, tinham posições mais agressivas em relação a mudanças, né? No início, quem vai dominar a política do período da convenção são os girondinos, mas só no iniciozinho. Depois, os jacobinos é que vão levar mais fortemente as decisões do período da convenção, certo? E ainda tinha, que eu falei na aula passada, o pessoal que estava em dúvida, né? O pessoal que ficava no centro da Assembleia, né? Que a gente chama de planície. São aquelas pessoas que não tinham posições políticas tão definidas assim, tá certo? Vamos para os próximos slides. Nessa fase da convenção, houve a primeira mudança em relação à primeira fase. Foi a proclamação da República. Lá na primeira fase era uma monarquia constitucional, lembra? Aqui nós já temos uma proclamação da República. Essa segunda fase ela vai de 1792 até 1795. Como eu falei agora há pouco, tem um domínio no início dos girondinos, mas depois os jacobinos é que vão levar à frente essa segunda fase da revolução, tá certo? Como eu disse, os girondinos tentavam conter as massas populares, né? A burguesia queria estar no poder, a burguesia representada pelos girondinos, mas sem tanta participação popular. Já os jacobinos era a ala mais radical, que queria uma maior participação da população, e os jacobinos defendiam o voto universal. Lembra, no vídeo passado eu disse que o voto era censitário e que aconteceram algumas mudanças na primeira fase, entre elas a declaração do homem e do cidadão, que é uma declaração importantíssima para a história, mas não tiveram tantas mudanças para o pobre, para a massa, né? Então os jacobinos propunham uma transformação mais radical, o voto universal, desde que para homens, né? As mulheres não tiveram muita vez na Revolução Francesa, embora elas tenham participado sim dos movimentos, foram à frente da revolução, foram para as ruas, brigaram, mas na prática, quando já tinha se instalado o novo governo, infelizmente eles não deram tanta voz para as mulheres. Então o voto aqui defendido pelos jacobinos era um voto universal para todas as pessoas, sem ter dinheiro ou com dinheiro, mas desde que fossem homens, tá certo? Foi na época da convenção também que teve o julgamento do rei. E o rei foi condenado e executado na guilhotina. E isso causou muitas repercussões, reações internas e também reações externas. Outros países que eram monarquistas começaram a se preocupar e a querer cada vez mais interferir na França. Por quê? Qual era a preocupação deles? A preocupação deles era que essas ideias socialistas chegassem até os países deles, né? Essas ideias socialistas não, desculpa. Essas ideias revolucionárias chegassem até os países deles, né? Então, porque lá os outros países europeus eram todos absolutistas. E aqui, olha, estava se implantando uma república. Então, os demais países da Europa começaram a querer interferir na política da França para reprimir esse movimento, tá certo? Então, há tanto reações internas como reações de outros países, de monarcas de outros países, de reis de outros países, né?
Aqui eu coloquei a foto dos principais representantes dessa época. Nós vamos destacar esse cara aqui, Robespierre, ele que vai ser o líder dessa fase. E nós vamos ver várias medidas que ele tomou, certo? Foi criado na época da Convenção o chamado Comitê das Salvações Públicas, na intenção de reformular, né, a França, reformular o que estava acontecendo no primeiro período, não foram mudanças tão intensas. Agora, era uma nova época, agora era uma época da república, no primeiro era monarquia, né? Na primeira fase, aqui é república. Então, quais foram as medidas adotadas agora na república? Onde quem estava no poder aqui já eram os jacobinos, mais especificamente Robespierre, né? Quem era o líder deles, né? Foi instituído ensino público gratuito e obrigatório para a população em geral. Lei de preço máximo, aqui eles colocaram uma lei que era para organizar o aumento de preço nos produtos, para não ter tantos aumentos exorbitantes. Então, era como se fosse uma tabela de preço, certo? Regulamentaram os salários dos trabalhadores, fizeram reforma agrária, e esse aqui é um ponto-chave para você não esquecer nesse período da convenção, porque o que é essa reforma agrária? É você pegar as grandes propriedades de terra dos grandes latifundiários, né, que não estão sendo utilizadas, não estão tendo utilização, e dividir com quem não tem, dar posse para quem não tem. Então, isso aí é claro que vai causar uma insatisfação nos girondinos, que é a parte que fez a revolução, mas a burguesia mais alta. Então, eles começam a brigar muito com essas medidas, certo? E é claro que a essa altura do campeonato, os girondinos não apoiavam mais os jacobinos, eles já tinham se divididos, né? Por conta dessas medidas, todas essas medidas que eles não concordavam. Foi também instituído o divórcio, a abolição em relação aos escravos nas colônias francesas. Então, a França tinha territórios externos que elas dominavam. Então, foi instituído que a partir do período da Convenção, os escravos nas colônias estavam libertos. Criou também um calendário novo e uma nova Constituição. Vocês lembram que na primeira fase foi criada uma nova Constituição para a França? Pois é, só que agora na segunda fase criou-se uma segunda Constituição, porque na primeira Constituição a França estava sendo ainda monarquia. Agora aqui a França já era república, né? Então não fazia sentido manter a mesma Constituição. Foi feita uma segunda Constituição. Embora ela nem tenha assim vigorado muito, porque vocês vão ver nos próximos slides que essa época da convenção também sofreu um golpe, né? E aí o que é que aconteceu? Com essas medidas mais populares, Robespierre e os jacobinos conseguiram muitos inimigos, tanto internos quanto externos. E aí, se vendo a qualquer momento, o Robespierre estava se vendo ter como é que eu posso dizer, uma invasão na França, então ele começou a adotar políticas mais rigorosas. E essa época ficou conhecida como Regime do Terror. Foi onde Robespierre assume o comando, só que agora de uma forma mais, como é que eu posso dizer, combatendo mais as ideias contrárias a deles. Por isso que o nome é Terror, fase do terror, né? Qual era o cenário na época em que Robespierre assume? Guerras, revoltas internas e crises econômicas, né? A França estava vindo aí de um período de vários conflitos internos, conflitos externos, conflitos políticos, né? Então, estava tendo uma crise econômica no geral, uma crise além da econômica, política, né? E social. Então, muitas eram as revoltas internas. E ele começou a ver as pessoas que eram contra as ideias dele como inimigos. E aí, o que foi que ele fez? Começou a exterminar os opositores. Olha para cá, ó, na guilhotina. Ele mandou muitas pessoas para a guilhotina. Por isso que ficou conhecido como fase do terror, certo? Vamos para o próximo slide. Na época,
quando Robespierre começou a assumir essas posições, o próprio partido dele, a ala dos jacobinos, começou a ter uma divisão entre eles. Um lado dos jacobinos era mais moderado e por isso defendia uma posição a terror, não concordava com aquela política que ele estava exercendo, e quem era o líder era o Danton, né? Não sei se pronuncia assim, porque é francês, mas coloquei a foto dele lá no outro slide para vocês verem quem é. E a outra parte dos jacobinos eram os extremistas, eram aqueles que apoiavam Robespierre, queria realmente aquelas mudanças mais profundas, e não só mudança para a elite, não só mudança para a burguesia, queria mudança para todas as classes sociais. Então eles queriam um reforço das medidas já adotadas por Robespierre, mesmo que para isso tivesse que executar quem estava querendo tomar o poder. Só que tanta briga, até dentro do próprio partido, causou uma impopularidade de Robespierre. E aí é claro que os girondinos vão se aproveitar disso e vão começar a tentar tomar o poder de novo, né? Isso aí a gente vai chamar de reação termidoriana. O que é essa reação termidoriana? É a burguesia, né, temendo perder suas terras, temendo que Robespierre aprofundasse ainda mais as mudanças, temendo perder suas riquezas, a burguesia vai iniciar uma campanha contra o governo de Robespierre. E aí, os girondinos, que é a alta burguesia, com muito apoio dos países europeus que queria que aquilo acabasse, muito apoio da oposição, né? Apoio também de quem estava ali no centro, no meio, né? Da Assembleia, sem ter o apoio total dos jacobinos. Então, se juntaram todos e aí os girondinos dão um golpe em Robespierre e assumem, tomam o poder, mandam o Robespierre em 94 para a guilhotina. Agora quem está na guilhotina é o Robespierre, né? E a alta burguesia francesa retoma o poder, volta a estar no poder. E aí a primeira coisa que eles fazem, adivinha o que é? Anular todas as reformas que Robespierre tinha feito. Não tem mais negócio de reforma agrária, não tem mais esse voto para todo mundo, enfim. Tudo que Robespierre tinha feito, eles voltaram atrás, anularam as decisões anteriores e começa a terceira fase da Revolução Francesa, que a gente vai chamar de diretório. Essa terceira fase vocês vão ver só na próxima aula, tá bom? Senão nosso vídeo vai ficar muito comprido. Quem tiver dúvida, vai lá no grupo para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço!